Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradecer a vereadora Gladys pela cedência da declaração de líder da nossa bancada e lhe cumprimentar também, vereador Fiuza, por estar assumindo a presidência da Câmara pela primeira vez. E acho que é a primeira vez que um vereador do Republicanos assume a presidência da casa, então quero lhe desejar sucesso nesses dias de empreitada aí. Declaração de líder. O tema que eu trago hoje, senhor presidente, eu fui procurado durante todo o final de semana e ontem recebi a visita de uma das representantes de um grupo que não é pequeno. São em torno de 1.500 italianos ou cidadãos italianos que estão presos no Brasil e não conseguem retornar para a Itália. Vieram para visitar suas famílias ou vieram a trabalho, muitos deles são professores, têm diversas profissões envolvidas, e eles não conseguem retornar para a Itália porque o governo italiano publicou um decreto proibindo que voos do Brasil cheguem à Itália. E essa situação, ela começa a ficar dramática para muitas dessas 1.500 pessoas, porque acabou o dinheiro, eles não têm mais como pagar hotel, eles não têm mais, alguns não têm como comer, e eles não conseguem fazer isso, andar dentro da Itália como mereceria a atenção do governo italiano. Então, eu estive conversando com uma das representantes ontem, ela veio até aqui à Câmara, e grande parte desses 1.500 estão no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nossa região, Curitiba, a maioria deles estão no sul do país, e eles não estão conseguindo qualquer tipo de mudança desse decreto italiano, ou, inclusive, existe uma possibilidade muito grande que esse decreto seja ampliado, esse prazo, inclusive, e eles não têm mais o que fazer aqui no Brasil. Eles não conseguem mais se manter dentro do país, e são 1.500 pessoas. Eu recebi ontem dela, recebi pelas redes sociais, enfim, essa carta, eles pediram que eu lesse, eu faço questão de ler, inclusive. Essa carta que está aí em italiano, eu vou ler aqui ela traduzida por eles, que diz o seguinte: aqui está a nossa história. Estamos exilados no Brasil e somos muitos. Cerca de 1.500 cidadãos residentes de segunda classe para o governo italiano que decidiu fechar suas fronteiras, deixando-os num país com alto risco de contágio. O que pedimos é poder regressar com os nossos meios e o mais cedo possível. Ninguém nos ouviu até agora, nem o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, nem a Embaixada da Itália. Esperamos que a imprensa leve a nossa voz à Itália e faça com que o ministro Roberto Speranza e o ministro Luigi Di Maio recuperem o bom senso para que mudem a portaria e permitam a repatriação de quem é cidadão e tem o direito de voltar para casa. Então, esse é um apelo triste, complicado, desses italianos e cidadãos italianos que estão no Brasil e não conseguem, nesse momento, alguns não conseguem comer, inclusive, né, porque estão com dificuldades financeiras extremas. A Itália passa por problemas políticos, né, o presidente caiu, está para assumir o novo presidente agora dia 15, então tem um ciclo político muito pesado dentro da Itália, o que não ajuda em nada esses italianos que estão aqui no Brasil. É uma situação parecida com o que acontece com os argentinos que estão no Brasil, não conseguem atravessar a fronteira, estão dormindo nas nossas cidades de fronteira aqui, mas a distância dos italianos daqui para lá é muito maior. Ontem eu aproveitei que o vereador Rafael e o vereador Uez estão em Brasília, liguei para eles, e eles de pronto eles estavam conversando naquele momento com o ministro Onyx, eles levaram essa situação para Brasília, mas a situação desses italianos ela é dramática em vários casos, né? E aí o ministro Onyx tomou conhecimento, acredito que vá tomar alguma atitude com relação à embaixada italiana, mas nós temos que, de alguma forma, tentar auxiliar para que essa situação mude. Vereador. Já lhe concedo, vereador Cadori. E a situação ela é tensa e sem prazo de solução, porque a expectativa de renovação desse decreto, fazendo com que eles fiquem aqui, sabe-se lá quanto tempo, inclusive eles se comprometem, esse grupo de italianos que estão aqui, a fazer todos os testes antes de pisar em solo italiano, permanecer em quarentena no país, para evitar qualquer tipo de situação, né? Qualquer tipo de situação, e a gente não percebe do governo italiano uma mudança e qualquer tipo de
não é flexibilização, mas qualquer tipo de auxílio para que eles retornem para suas casas. Então, eu conversei com o vereador Cadori agora há pouco pela manhã também, como líder do governo. O vereador Denise tem muita experiência na área, para que daqui a pouco o SDE consiga, vereador Cadori, um contato com a embaixada aqui em Porto Alegre, consulado, aliás, em Porto Alegre, e que possa acelerar esse processo, fazendo com que esses 1.500 possam retornar. Ninguém está querendo ir para a Itália fazer turismo. Estão querendo voltar para casa, poder trabalhar. Muitos, inclusive, estão perdendo o emprego na Itália porque não estão lá. Né? Então, a situação ela é ainda mais dramática. Então, a situação é essa. Fiz questão de trazer esse assunto para casa, até para dar um pouco de repercussão nessa dificuldade que eles estão passando, porque muitos estão aqui na nossa região. Vereador Cadori, seu à parte. Na verdade, isso que ocorre com os italianos é uma situação que está ocorrendo em todo o mundo, em função da pandemia. E você tem, digamos, é prudente o que está colocando, e tem meu apoio como líder do governo, e com certeza nós temos que começar a nos mobilizar, entrar em contato com o consulado, enfim, com as autoridades competentes, para dar início a essa discussão, envolver, como citou em Brasília, acho que nós precisamos da participação dos nossos líderes em Brasília. O Nick Lorenzoni é um gaúcho que está lá e tem ligação direta com o Bolsonaro, com o presidente, enfim, para a gente agilizar e resolver isso. Porque vamos nos colocar na posição desses italianos. É como se fossem nossos familiares, se estivessem num país distante do Brasil. Nós estaríamos preocupados e querendo que eles voltassem à sua terra. Então, esse movimento, essa ajuda, nós como vereadores, como líderes, temos que contribuir. E eu me coloco à disposição, Felipe, para que isso tenha um encaminhamento melhor, ou menos, fazer a nossa parte para que isso tenha uma solução. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cadori. Até vou preparar um vídeo, se tiver tempo, para a gente poder passar, que uma delas acabou nos enviando, que é a Raquel Damiani, que é aqui de Caxias e mora na Itália há praticamente 5 anos já, porque a situação deles é complicada e a justificativa de não autorização é em virtude dessa nova variante do coronavírus, mas a nova variante veio da Europa para cá, né? Não está saindo daqui para lá. Então, são desculpas daqui a pouco por essa deficiência que o governo italiano tem passado. Já lhe concedo, vereador Sandro, só colocar o vídeo da Raquel. Enquanto a gente tenta acertar o áudio, o vereador Sandro, seu à parte. Parabéns, vereador, por trazer à tona na casa essa situação. Eu, sinceramente, digo que não estava a par dessa realidade, né? E hoje à tarde mesmo eu vou tentar ver o que eu consigo, porque eu tenho o celular do assessor do ex-ministro Matteo Salvini, né? Que é o ministro de Direito. Pagar um hotel. Nós não conseguimos... Pode concluir, depois a gente coloca. É o ministro que governava antes da troca do governo. Então eu vou hoje à tarde mesmo ligar para a Itália e falar com o assessor dele para ver se ele pode interferir, fazer algum tipo de coisa nesse assunto aí. Eu agradeço, vereador. Toda essa movimentação é extremamente importante, até porque eles têm um conhecimento, eles não estão pedindo que o governo italiano pague as passagens, nada, eles têm as passagens compradas, inclusive, para poder retornar. Pode colocar, por favor. Bom dia, meu nome é Raquel Damiani, sou cidadã caxiense. Hoje eu moro e trabalho na Itália, tenho residência na Itália. Eu vim pedir uma ajuda para vocês, porque nós somos 1.500 italianos tentando retornar para a Itália. Tem um decreto que ele vence dia 15 de fevereiro, mas ele pode ser prorrogado. E muitos estão aqui no sul e estamos perdendo emprego. Muitos não têm mais dinheiro nem para comer e muito menos para pagar um hotel. Nós não conseguimos falar com o consulado italiano, com o consulado de Curitiba, muito menos com a embaixada em Brasília. Eles não têm uma resposta para nós. Então, estamos ao limite e desesperados. Eu espero que vocês possam nos ajudar de alguma maneira. Muito obrigada. Então, essa é a Raquel, ela é uma das representantes desse grupo. Vereadora Denise, por favor.
Bom, vereador Felipe, talvez também, eu sei que o vereador Sandro, né, já morou na Itália, tem os contatos, né, mas talvez a representação da América Latina no parlamento italiano também seja alguns contatos que a gente possa estar, né, intervindo, né. Então, acho que é uma forma também de incidir nessa situação, né. Sem dúvida, vereador. Eu agradeço essa situação também, a sua disponibilidade em fazer contato com esse pessoal, e aí quem de vocês precisar também o contato dessas pessoas, eu faço questão de passar, até para poder agilizar o processo, né, Sandra e Denise, que eles já repassam para todo esse grupo, porque eles estão todos cadastrados já no consulado italiano, como foi solicitado. Bom, enfim, são várias solicitações que foram pedidas pelo consulado, só que o processo não avança, e se eles tiverem que ficar aqui mais 30 dias, 40 dias dentro do Brasil, a situação vai ser extremamente complicada. Então, a maioria está na região sul, mas tem gente em outros estados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Declaração de líder, vereadora Tatiane Frisso, com a palavra. Declaração de líder do Progressistas.